Olá pessoal, vamos aqui à nossa segunda dica para a prova de redator da Câmara Municipal de BH. Algumas questões são importantes, né, que as pessoas vêm errando, vêm observando, né, não vou dizer errando, seria uma falha, tá? Bom, só para a gente recuperar, para redator, o que se vai fazer? Ainda tem gente que tem dúvida nisso aqui. Vocês vão elaborar um projeto de lei ou um projeto de resolução, né, quando se tratar de uma coisa bem específica da Câmara, ou uma proposta de emenda à lei orgânica, a partir de um conjunto de dados. Então a banca vai te dar uma série de informações e de posse dessas informações você vai montar uma minuta, tá? Uma minuta legislativa. Pessoal, muita atenção aqui. Veja que o texto da proposição, que é o texto ali da sua minuta, da lei, da estrutura da lei, tem que ter entre 30 e 35 linhas. E a justificativa que vai explicar a importância dessa minuta tem que ter entre 10 e 15 linhas. Então, de cara, o que a gente já pode concluir? Olha, quase 100% de chance de ser projeto de lei. E projeto de lei com característica de quê? De emenda? Não. Projeto de lei com característica, não é, de criação de alguma política. Por quê? Por conta da extensão do corpo do texto. Qualquer projeto que você vá, por exemplo, uma proposta, um projeto de resolução, uma alteração regimental, é muito pequeno, não alcança 30 linhas. Uma proposta de emenda à lei orgânica, muito pequena, só se emendasse a lei orgânica vários dispositivos dela, entendeu? Então, a tendência é ser um projeto de lei mesmo, tá? Lá na prova que vocês vão fazer. Por quê? Para chegar até as 30 linhas, certo? O problema é não passar das 35 também, porque o que está acontecendo? No curso, algumas pessoas não conseguiram tornar a construção do texto concisa e acabaram extrapolando esse máximo de linhas. E por que isso aconteceu? Vem aqui comigo que eu vou mostrar um detalhe no edital, né, que vocês têm que ter atenção. Por exemplo, aqui está a tábua de correção, né, da discursiva de vocês. A banca naturalmente vai observar a adequação ao tema, né, valor de 15 pontos, ou seja, se você apresentou ali uma proposta, certo? Uma proposta legislativa que seja coerente com aquilo que a banca trouxe para você. Ela vai observar a adequação ao gênero, né? Esse gênero que é o gênero de formulação de minutos de proposição, a pertinência das informações apresentadas, muito cuidado aqui. Por quê? Porque tem alunos que criam fatos novos. Ora, não posso criar fato novo. Se a banca me deu um conjunto de dados, eu só posso trabalhar com aquele conjunto de dados. É claro que quando eu pego uma política, a criação de uma política, por exemplo, vai criar um programa X. Um programa de benefício da mulher chamado Programa X. Então o que acontece? Toda vez que vai se criar um programa, vai se instituir um programa, instituir uma política, né? O que você tem? Você vai ter o artigo de instituição, que é a abertura, você tem o objetivo desse programa, você tem as diretrizes, não é? Você tem os princípios, certo? Você tem, né, o impacto orçamentário, se houver, tá? Tem a questão orçamentária, se houver. Enfim, você tem também algumas condições, algumas condicionantes, ou seja, as condições para a proposição daquele programa, enfim. Tal, tudo segue. Na hora que você constrói o texto, nem sempre o examinador vai te dar isso aqui tudo, tá? Nem sempre ele vai te dar tudo, ele vai te dar uma coisa ou outra. E às vezes o aluno tá aqui, ele tem que escrever sobre os objetivos, ele aproveita para criar um parágrafo em que ele vai conceituar. Mas se a banca não pediu, você está criando fato novo. E ao criar fato novo, há duas consequências possíveis. Ou você vai zerar a redação se a banca entender que esse fato, não é? Pode ser fraudulento, tá certo? Ou a banca vai tirar ponto. Tirar ponto, por quê? Você trouxe informação não pertinente. Tá certo? Você vai perder 1,25 à medida que as informações não pertinentes forem surgindo. Então a primeira questão é essa.
A outra questão que faz com que os alunos extrapolem muito, não é? É a fragmentação, tá, pessoal? O excesso de fragmentação. O texto, né, da norma, de criação de norma, ele precisa ter continuidade e articulação. E tem aluno que fragmenta muito. Como assim fragmenta muito? Ele tem que escrever um artigo, ok. Aí esse artigo dele, né, tem assuntos aqui que ele vai delinear e ele tem que dividir isso aqui em incisos. Ok, então vem aqui o primeiro inciso, o segundo, tal. Tem aluno que sai do inciso e já vai direto para as alíneas, vai criar a linha aqui embaixo. Gente, num texto de um mínimo de 30, um máximo de 35, a depender da política que for proposta, não dá para você ficar criando a linha, não. Vai ter que fazer um texto mais enxuto. Deixa tudo aqui no inciso segundo, tá? Então você tem que ver se você não está fragmentando muito o texto. Por exemplo, teve aluno que fragmentou, foi até item. Não pode. Aí vão sendo criados mais linhas e linhas e linhas, extrapola mesmo o máximo de linhas previsto, tá bom? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Vou chamar a atenção aqui de pegar aqui um exemplo, ó. Exemplo do curso, certo? Aqui, primeiro, a banca te dá um texto, né? Foi o nosso tema número 1, falando sobre crianças com excesso de peso, né, etc. Como que isso é danoso. Depois, partindo desta situação, ou seja, dessa necessidade social, inclusive você pode olhar o texto base, ele te ajuda a fazer a justificação, não é? Bem alinhada ali, não é que você vai copiar o texto base, mas você vai entender qual foi a necessidade que estimulou a criação dessa minuta. E é interessante que isso na justificação tem um peso bem interessante. Então se pede sempre isso aqui numa prova vamos dizer assim, de legislação, a partir do texto, de criação de minuta. Partindo do texto acima, produz uma minuta de proposição com justificativa para instituir, então, a instituição de uma política. A Semana da Alimentação nas escolas das redes públicas e privadas, que integrará o calendário oficial de Belo Horizonte. Então, o artigo 1º, o que ele traz? Ele traz o objetivo da lei e ele traz o âmbito de aplicação, conforme eu expliquei na aula 1. Então, por exemplo, teve gente que pegou essa primeira parte aqui e criou 2 dispositivos. Um dispositivo para falar da instituição, outro dispositivo para falar do âmbito de aplicação. Não, faça a coisa mais concisa. Já traga o objeto da lei e o âmbito de aplicação. Então, gente, não é porque exista uma única forma de você estruturar o texto, não é isso. Existem várias formas de eu estruturar uma minuta de proposição, mas eu tenho que procurar aquelas que trazem as características, não é, do processo avaliativo, assim, obedecido sob régua mesmo. Então, se o processo fala sobre avaliação de continuidade, evite fragmentar demais, tá certo? Aí você pega artigo 1º, eu coloco o objeto que é a instituição da semana, não é? E já digo que essa instituição de semana vai integrar o calendário oficial do município, tá? De Belo Horizonte. Em sua minuta, esclareça. Quando falar em esclarecer, falou em esclarecimento, proibição, vedação, isso é muito cara de parágrafo. Muito cara de parágrafo. Então, esclareça que a alimentação saudável é um direito humano, ou seja, sempre que eu crio uma política, é natural que a banca demande, né, que eu apresente um conceito, eu tenho que explicar alguns elementos que são atrelados a essa política, algumas palavras-chave. Então, eu posso criar o parágrafo é bem típico disso. Se você criou um artigo, não está errado. Mas se você estiver no processo seletivo, tem que buscar sempre o trabalho mais coerente possível. Então, quer dizer, se eu pego um parágrafo e crio um conceito dentro dele, eu estou trabalhando corretamente, estou trabalhando com perfeição, né? Se eu crio uma vedação, é típica de parágrafo, proibição típica de parágrafo, tá bom? Também aponte as diretrizes que norteiam a promoção de uma alimentação saudável, quais sejam. Veja que a banca falou aqui em diretrizes, não é? Falou em diretrizes. A banca aqui para baixo, ela vai falar em objetivos, tá vendo? Olha só, diretrizes são caminhos, objetivos é o que se quer atender, o que se quer atingir. Quando você for montar a tua minuta, você também tem que ter aquela sensibilidade de colocar as coisas no lugar. Se você começar pelas diretrizes, começar pelo caminho, caminho de quê?
Para atingir quais objetivos? Então você tem que também perceber que o seu próximo dispositivo vai tratar dos objetivos, tá bom? Então é assim que se trabalha, tá? Lembrando que os elementos são plurais, são bem típicos de incisos, né? Vocês estão vendo aqui diretrizes, vai trazer uma série de diretrizes, cada uma tem que estar no inciso, e os objetivos também, cada um precisa estar nos seus incisos, seus devidos incisos. Agora vejam só, inciso vocês já sabem, né? Vocês precisam criar paralelismo, tá? Ou seja, escrever tudo com a mesma classe de palavras aí no início de cada inciso, tá bom? Perfeito? Então, espero ter esclarecido aqui, né, para o nosso exercício número 1. Algumas dúvidas são muito pertinentes e que as pessoas não conseguem organizar o texto por isso, perfeito?